Graça e paz da parte do nosso Deus. Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez para celebrar o nome do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Ele por mais uma semana que Ele nos concede. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, porque mais uma vez estamos aqui e podemos falar contigo, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado e nos protegido. Queremos te pedir, ó Pai, que nesse momento o Senhor abençoe a cada membro da Segunda Igreja Batista da Posse, onde quer que ele esteja, que ele possa sentir o toque suave do Teu Espírito Santo sobre eles. Ó Deus querido, abençoe o nosso pastor, dê a ele sabedoria vinda dos altos céus para continuar conduzindo este rebanho até quando o Senhor achar que deve. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Deus. Receba este culto com cheiro suave no Teu trono sagrado. Tudo nós te pedimos e te agradecemos, sabendo que nada merecemos de Ti, mas é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nós agora vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh, não há outro Deus igual. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.
Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus, como é bom adorar o nome do nosso Deus, como é bom ouvir o nosso ministério de louvor e cantar junto com eles, louvando a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, nós louvamos a Deus pela vida do nosso ministério de louvor. Que Deus os abençoe poderosamente, amém? Queridos, você completou mais um ano de vida? Você fez aniversário durante essa semana? Então, nesse momento, sua igreja quer orar junto com você, quer agradecer a Deus por Ele ter te concedido mais um ano de vida. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele concede a você. E para essa oração, eu convido a irmã Alessandra. Boa noite, irmãos. É momento de agradecermos a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Santo Deus e eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por mais um domingo que o Senhor nos concedeu. Senhor, queremos te entregar cada aniversariante, ó Pai, que completou mais uma primavera, ó Deus, diante do teu altar. Ó Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, realizando sonhos, ó Pai, segundo a tua vontade. Graças te damos, ó Pai, pela vida de cada um deles. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos agora relembrar um momento muito especial da nossa igreja, aquele momento onde nós somos convidados a abraçar o nosso irmão, a nos confraternizar com ele. Você tá com saudade, não tá? Tá com saudade do seu irmão, tá com saudade de dar aquele abraço apertado? Então agora você vai poder recordar e matar um pouquinho dessa saudade. Nós vamos agora com o Ministério de Louvor da Segunda Igreja Batista da Posse nos confraternizar, lembrando desse momento tão especial para a nossa igreja. Vamos louvar ao Senhor. Hoje eu quero te ver na adoração, como ela está minha graça, Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho, o sorte do mundo. Vou te alegrar, com meu amor, eu te tocar, com meu
Amém, queridos. Meus irmãos, nessa manhã nós tivemos uma notícia muito triste, a notícia do falecimento do diácono Jonaí, um diácono muito querido nosso, é o diácono da minha infância. Eu me lembro muito do irmão Jonaí, essa família muito amada e muito querida nossa. Nós oramos pela família do irmão Jonaí, pedimos a Deus que derrame um bálsamo de conforto sobre a vida desses irmãos queridos, tão queridos, criados junto conosco. O irmão Jonaí é um diácono muito amado. Eu lembro do irmão Jonaí, tenho lembranças muito boas, lindas lembranças do nosso querido diácono Jonaí. Desde pequenininha, junto com ele, junto com a família dele. E louvamos a Deus pelo tempo que o diácono Jonaí esteve aqui conosco. Aprendemos tanto com ele, homem de Deus, homem de fé. Que o Senhor abençoe a sua família e derrame um bálsamo de conforto sobre a família do irmão Jonaí. Amém, queridos? Meus irmãos, a nossa igreja, ela está de portas fechadas, porém ela não está parada. Se você ainda não está juntinho ali com o seu ministério, com o seu grupo de interesse, então entre, participe, porque todos os ministérios, vocês estão vendo aí na tela agora, todos os ministérios, todos eles estão trabalhando. A nossa igreja está trabalhando. Queridas, a nossa igreja, a Eliane vai colocar aí para vocês agora umas fotos da nossa igreja. Estão vendo aí? Ela está ficando linda, ela está sendo toda preparada para a nossa volta. E quando nós voltarmos, vamos poder observar quão linda tem ficado a nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Irmão Antônio, os irmãos que estão ali trabalhando, louvamos a Deus. Irmão Orlando, que também esteve lá, o nosso pastor Wagner, todos os irmãos que ajudaram levando lanche para aqueles que estavam lá trabalhando. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Graças à sua fidelidade, a sua igreja está ficando linda para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ouvir aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações através do nosso querido pastor Wagner. E queremos pedir que o Espírito Santo o use poderosamente. Prepare o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus olhos para ouvir e para ver aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, para ser ministrado sobre as nossas vidas no dia de hoje. Com a palavra, nosso querido pastor Wagner. Olá, queridos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que chegamos a mais um fim de semana, uma outra que se inicia no dia de hoje, e é bom demais encontrar você aqui para esse bate-papo semanal, onde a gente, além de te atualizar acerca daquilo que vem acontecendo na sua igreja, na segunda Igreja Batista da Posse, a gente traz também sempre uma reflexão, uma palavra de Deus, uma esperança para a semana que estamos iniciando aí, sempre orientados pela Bíblia. Eu gostaria de começar o bate-papo dessa noite trazendo para você algumas informações importantes. Você já sabe, a gente começa sempre pelos pedidos de oração e eu tenho 2 pedidos a fazer a você nessa noite. Primeiro, quero lembrar a você que deve continuar orando pelas famílias enlutadas, e em especial nessa semana pela nossa querida irmã Valnilce, a nossa querida Nícia. A irmã Nícia perdeu um primo, no meio da semana, e a gente precisa orar porque a família ficou muito abalada e precisamos agora pedir ao Senhor que esteja ali acalentando os corações, que esteja ali consolando, confortando e dando a eles toda aquela capacidade vinda do Espírito Santo para superar esse momento difícil. Precisa viver o luto, se é necessário, mas também é o desejo de todos nós que, através da atuação do Espírito Santo, essa fase seja superada o mais rapidamente possível. Quero pedir a você também que ore pela vida do nosso querido irmão Diácono Valdo. O pastor fez um contato com a irmã Maria, não é muito fácil, eles têm uns problemas lá com o telefone, mas eu consegui fazer isso. E, embora eles estejam relativamente bem, diante de todas as circunstâncias, o nosso querido Diácono Valdo enfrenta problemas, como a gente já sabe, principalmente em decorrência da idade avançada. Então ele já começa a ter dificuldades lá com a memória, já começa a confundir um pouco a realidade, ainda traz o passado e esquece um pouco do presente.
a irmã Maria estava me dizendo dessa dificuldade que ela está enfrentando com ele. Eu vou, inclusive, agora no início da semana visitá-lo para ver a quantas anda essa realidade de perto, mas já peço a você que vá colocando nas suas orações com mais intensidade nosso querido irmão Diácono Valdo e a irmã Maria. Outra informação que eu queria trazer para você é que, como comunicamos na semana passada, a nossa igreja iria entrar num processo de manutenção. Muito bem, esse processo está praticamente encerrado. Falta apenas alguns pequenos detalhes agora, as portas externas ali, tanto do templo como das salas do gabinete, serão todas pintadas, é a última etapa da nossa manutenção. Você já deve ter percebido, aquele que tem o hábito de estar sempre ali ligado naquelas informações que a gente coloca nos grupos da igreja. Você recebeu lá fotos, filmagens e viu que a igreja está muito bonita, né? Viu que ela está com uma cara completamente diferente, uma outra roupagem. E isso aí tem a ver com essa realidade de ser igreja que nós estamos experimentando. A despeito das lutas, das dificuldades, a gente enfrentou aí mais esse desafio e ele está sendo vencido. E no que diz respeito a esse desafio, eu gostaria de fazer 2 destaques aqui. Destacar a atuação primeiro do nosso querido, incansável irmão Antônio Felipe. Você já sabe, ele esteve à frente desse processo a semana inteira, não só na aquisição de todo o material do planejamento junto comigo, mas principalmente na execução. Mas não fez sozinho. Ele foi acompanhado de um jovem profissional muito competente, chamado Daniel, e eles 2 juntos estiveram durante toda a semana desenvolvendo um trabalho fantástico, maravilhoso, que deixou a sede da nossa igreja muito bonita. Você não consegue, através das fotografias, mensurar a realidade. Você vai precisar estar lá perto, no seu retorno ao templo, para observar como é que ficou bonita essa manutenção, essa nova roupagem da igreja. Ainda não, como disse a você, não acabou. Essa semana a gente ainda completa ali um pouco do que ainda precisa ser feito. E a última etapa, que é a colocação lá daquele touro, daquela cobertura ali em cima do bebedouro, para completar essa nossa empreitada de manutenção. E isso, em segundo momento, eu quero agradecer também, como já disse antes, a sua fidelidade, a sua capacidade de continuar ativo na contribuição, o que nos permitiu, através de um bom trabalho realizado lá pela tesouraria e pela comissão de finanças, nos possibilitou fazer esse movimento aí, que para alguns seria até muito difícil, num momento crucial como esse, num momento de arroxo financeiro, mas a gente conseguiu realizar esse trabalho. Então, parabéns ao irmão Antônio, ao irmão Daniel, e principalmente parabéns a você, meu irmão, que pôde contribuir e colaborar para que essa obra pudesse ser executada. E pensando em tudo o que aconteceu ao longo da semana, você já sabe que o pastor faz sempre uma análise dos fatos da semana para tentar traduzir isso em aprendizado bíblico, em aprendizado dos evangelhos. E eu fico ali pensando os acontecimentos. O pastor não perde quase nada, está sempre muito atento a todos os acontecimentos. E 2 acontecimentos me chamaram a atenção essa semana. Primeiro foi esse desempenho, principalmente do irmão Antônio, em realizar essa obra tão importante lá no templo. E hoje, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, uma outra atitude me chamou bastante atenção, que foi a abertura da Escola Bíblica Dominical com as diretoras, irmã Marlete, irmã Vera, e principalmente a irmã Vera, na sua oração, na sua palavra introdutória lá da aula de hoje. Ela fez uma oração muito animada, ela estava ali com muita disposição, ela estava bem contente, bem alegre, e nem parece que a igreja está enfrentando toda essa dificuldade que vem enfrentando, que estamos aí há 4 meses com essa impossibilidade de reunião no templo, mas esse ânimo da irmã Vera representa muito bem todo o espírito que hoje envolve praticamente 100% da Segunda Igreja Batista da Posse. E ao longo dessa semana, eu tive algumas experiências interessantes.
Alguns já vêm me perguntando, não só membros da igreja, mas principalmente colegas e membros de outras igrejas, acerca do retorno. Pastor, já vai retornar? Pastor, né? Quando é que voltaremos à reunião nos templos? Porque algumas igrejas já estão começando a voltar ali no funcionamento dos templos. E eu disse que ainda precisamos aguardar um pouco mais, né? Ainda não é hora. E por que estou dizendo isso? Porque a gente ainda precisa observar um pouco os índices de queda ali de casos de coronavírus, principalmente os casos mais graves, para ter assim um retorno mais tranquilo, um retorno, né, com mais segurança. E eu aqui quero dar uma informação a você que é muito específica da nossa igreja, do nosso ministério. Não estou aqui, já adianto, traçando nenhuma crítica a qualquer outra liderança, é apenas um posicionamento, uma visão, né, bem particular da Segunda Igreja Batista da Posse. Tenho percebido que as outras igrejas, aquelas que estão voltando, não são poucas, elas têm adotado ali uma maneira seletiva de retorno. Claro, com todos os cuidados que são ali já preconizados pelas autoridades de saúde pública, pelas administrações, né, dos estados e municípios, mas uma dessas orientações é quanto à seletividade do grupo que pode participar. Então, o que eu tenho visto quase que de maneira unânime nas outras igrejas que estão já funcionando é que o grupo daqueles mais experientes, principalmente a turma a partir dos 60 anos, ficam, né, com a sua presença restrita. As crianças também estão com a sua presença restrita. Então a gente fica com uma igreja dividida. Um grupo da igreja que pode frequentar o templo e um outro grupo que não pode frequentar o templo. E para aquela ideia que a igreja abraçou já há bastante tempo, a Segunda da Posse, essa coisa de família, essa coisa de comunhão, essa coisa de fazer juntos, isso, né, acaba nos trazendo uma grande dificuldade, que é dividir a família. E eu não concordo aqui, vou deixar bem claro para os irmãos, né? Sei que vou até ser criticado por alguns, mas não concordo com essa divisão. Eu acho que, como acontece na minha família, assim também enxergo a igreja, você já sabe disso, então eu jamais faria algum tipo de movimento, algum tipo de atividade na minha família onde eu precisasse dividi-la. Por exemplo, eu faria alguma coisa junto com a irmã Marlete que minhas filhas não pudessem participar, ou faria alguma coisa com as minhas filhas que minha esposa não pudesse participar. Não, eu não consigo conceber isso. É mais ou menos como aquela questão lá dos 3 mosqueteiros, lembra? Um por todos e todos por um. Então, o que dá para um, dá para todo mundo. Então, na Segunda Igreja Batista da Posse, a gente vai retornar quando sentir segurança que todos possam participar. E aí, a decisão de cada um de ir ou não ao templo, né, será respeitada. Agora, a igreja não vai fazer isso, não vai proibir que um determinado grupo de membros da igreja, né, não possam participar do culto. Então, eu espero de você um pouquinho mais de compreensão. Eu, pelo que tenho observado, tenho acompanhado diariamente as informações acerca, principalmente regionais, percebo que a gente não está muito distante não, né? Já está bem próximo do nosso retorno com mais segurança, mas eu espero que você tenha um pouquinho mais de paciência, e é isso que está me alegrando, porque eu tenho percebido que você, apesar de tudo, ainda está aí, né, suportando, ainda está bem paciente. Conversei com alguns membros da igreja ao longo dessa semana e pude perceber isso. Há um grande desejo de retornar, como o pastor também tem, mas todos estão, pelo menos aqueles com quem conversei, estão com essa ideia, né, de concordância acerca de quando retornarmos, seja possível que todos participem. Tá certo? Então, juntando tudo isso, eu fui buscar para nós uma informação bíblica que eu gostaria de dividir com você em poucos minutos. E aí eu confesso que estava imaginando aqui uma fala que pudesse traduzir o que eu estou sentindo nesse momento, quando olho para a realidade da igreja, quando olho para essa nossa caminhada nesses últimos 4 meses, e confesso que não encontrei palavras melhores do que a palavra daquele autor, não é, com quem tenho mais afinidade na Bíblia Sagrada. E para os membros da Segunda Igreja Batista da Posse, essa pergunta
não é muito difícil. Qual é o autor que, né, vamos dizer assim, atrai mais o pastor dentre os vários autores bíblicos? E a resposta para a maioria da igreja é bem segura. É o nosso querido apóstolo Paulo, é aquele que, né, com quem eu me identifico muito acerca das suas ideias, acerca da visão que tem do Evangelho e de como ele, né, mergulhou, ele abraçou esse Evangelho, né, com todas as suas forças e fez da igreja isso que ela é hoje, ou seja, foi o grande responsável pela difusão da igreja aos moldes daquilo que Jesus havia imaginado enquanto família espiritual. Então eu encontrei uma fala do apóstolo Paulo que representa tudo aquilo que eu estou sentindo nesse momento. Eu vou pedir licença aqui, né, ao autor e a você também, para na íntegra fazer a leitura dessa fala do apóstolo e fazendo das palavras do apóstolo minhas palavras, nesse momento em que a gente está vivendo, do início lá, né, do dia 15 de março até agora. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, né? Vou repetir, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 6. Você já sabe, eu leio sempre na NVI e vou aqui fazer a leitura agora pedindo a você que me acompanhe. Diz assim então o apóstolo: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Essas palavras do apóstolo Paulo se encaixam perfeitamente naquilo que eu estou sentindo nesse momento em relação a toda a Segunda Igreja Batista da Apóstola, a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Esse sentimento, né, de alegria, esse sentimento de uma certeza que a gente está caminhando na direção certa, que você, né, está sendo moldado, trabalhado por Deus e que Ele irá completar a obra. Eu confesso a você, como certamente todo pastor passa por essa, né, também reflexão no início do seu ministério, e quando avalia a igreja como um todo e faz até alguns apontamentos individuais, ele fica com dificuldade de imaginar, será que essa pessoa chega, né, lá ao final pleno? Será que ela vai cumprir todas as etapas dessa transformação exigida pelos evangelhos? Será que ela vai alcançar esse status de varão perfeito? E hoje eu não tenho mais dúvidas que a nossa igreja está nesse caminho certinho, que individualmente o Senhor tem transformado a cada um, Ele tem trabalhado em cada um, e essa boa obra que Ele começou em mim e em você, Ele irá completar até aquele dia maravilhoso, dia do retorno do Senhor. Mas isso não é obra do acaso, não, desculpe o trocadilho, isso não é obra do acaso, isso tem fundamento bíblico. E qual é o fundamento bíblico? É aquela convicção daquela palavrinha de 2 letras que é muito importante para quem um dia abraçou o Evangelho, que é fé. Mas uma fé, como diz o apóstolo Paulo, racional. Uma fé, né, que não extrapola para o fantasioso, para, né, o não, né, pensável, o não questionável. Essa fé fantástica que você tem, tão coerente como a do apóstolo Paulo. E aí eu gostaria de, para a gente olhar esse primeiro tópico do sucesso da Segunda Igreja Batista da Posse, levar você a um texto do Antigo Testamento. Lá no livro de Salmos, no Salmo 46, eu gostaria de ler para você os 3 primeiros versículos do Salmo 46 que dão para a gente esse primeiro norte aí. Por que dessa nossa segurança? Por que desse sucesso? E diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ainda assim, né, nós acreditamos nesse Deus, nós confiamos nesse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Mas interessante é que ele diz que ele é esse auxílio presente na adversidade. Então isso a gente já aprendeu na Segunda Igreja Batista da Posse, ao contrário do que muitos imaginam e alguns ainda defendam, que uma vez que a gente abraça o Evangelho, uma vez que você se torna cristão, você está imune, você está blindado, você não passa por dificuldades. Não, o texto está dizendo que esse Deus, que é nosso, né, seguro, bem presente, é nossa fortaleza, é o nosso local de refúgio, ele faz isso principalmente nos momentos de adversidade. Então ele está dizendo, olha, vocês vão enfrentar adversidade, vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão enfrentar lutas, mas a gente vai superar todas essas lutas confiante nesse Deus, confiante nesse Pai poderoso que está sempre a nos orientar, a nos guardar, a nos guiar e vai, né, a partir dessa possibilidade de estarmos ouvindo o que ele tem para dizer, vai nos dando a direção correta e vai nos livrando, vai nos abençoando, vai nos guardando. Mas, como disse, a Segunda Igreja Batista da Posse tem uma fé muito racional, uma fé que não extrapola, uma fé, né, que não passa ali para o mundo da fantasia. Não, a gente vive essa realidade de momento. A gente sabe que os tempos são difíceis, a gente sabe que as lutas são grandes, a gente sabe que há muita coisa ainda que precisaremos enfrentar. A gente não tem nenhuma ilusão de que vai ser fácil. A gente, desde o primeiro momento, vem lutando sabendo que é difícil, mas com fé, né, e com esperança, a gente tem superado todas as dificuldades. A gente tem enfrentado todas as lutas. E olha, meu irmão, os frutos são muitos. A gente está muito unido. A igreja nunca teve tão colaborativa, tão participativa. A igreja tem atividades diárias, o que não acontecia antes. Hoje estou falando com vocês, claro, no domingo, mas no dia de ontem, no sábado, eu percorri inúmeras residências da igreja naquela nossa campanha da ação social. Lembra da campanha do quilo promovida pela Escola Bíblica Dominical? Meus irmãos, eu fiquei maravilhado, porque a cada nova campanha mensal, não é isso? As contribuições são maiores, a despeito das dificuldades que a gente está enfrentando. A gente não conseguia tantas colaborações assim quando estávamos com a presença garantida no templo a cada quarta e cada domingo. Agora não. Eu ontem, né, fiquei assim estarrecido quando cheguei em casa, que me dei conta de ali tirando tudo que estava dentro do carro para organizar e começar a preparar ali as nossas cestas. Quanta alegria, né? Que maravilha, era assim uma abundância. Por quê? Porque você é generoso demais, e essa generosidade vem dessa sua esperança, dessa sua alegria, dessa sua fé, né? Essa fé madura, essa fé consciente. Porque a gente já aprendeu que a gente não desafia Deus, a gente já aprendeu que nessa relação com Deus, a gente precisa fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, e nós precisamos fazer a nossa parte. Não acredite jamais, meu irmão ou minha irmã, que não é, tudo, como diz aí no popular, cai do céu. Eu costumo brincar e dizer que o que cai muito do céu é chuva, né? Outras coisas a gente vai precisar correr atrás. E a máxima da Bíblia sempre foi essa, que os homens sejam esforçados. Lembra da conversa do Senhor, né? Quando Josué percebeu que agora precisava comandar o povo, Moisés já havia cumprido a sua parte, e é sempre assim, cada um tem uma parte para cumprir, não é isso? Nunca é você apenas observando, você tem sempre algo por fazer nessa obra. Quando Josué se sentiu com a responsabilidade nos ombros agora de conduzir o povo, ele parece que se sentou no local meio solitário e até muito preocupado, e Deus disse para ele o quê? Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Por quê? Porque assim como fui com Moisés, serei com você também. E essas palavras servem para todos nós.
né? Esforço e bom ânimo é o que ele vem dizendo para mim e para você também. Assim como tenho sido justo e fiel com todos os meus servos ao longo desse tempo, também serei com vocês, mas é preciso que vocês façam parte de vocês, né? E isso está expresso na Bíblia. Quem diz, né, de maneira equivocada que as bênçãos chegarão sem esforço, basta crer, né, que as dificuldades não chegarão à tua tenda, isso é uma metáfora. Eu conversava com alguns irmãos da igreja ao longo dessa semana e dizia, inclusive, dessa dificuldade que a gente vê muita gente enfrentando hoje com essa pandemia, e principalmente de lideranças até um pouco equivocadas, dizer assim, não, a gente não precisa ter né, preocupações com isso, não, porque o crente de verdade, o crente que tem fé, ele não pega coronavírus. Isso não é verdade. E a gente já tem experiência, inclusive aqui na nossa região, de lideranças que passaram por momentos difíceis, alguns ficaram adoentados serissimamente, infelizmente, a gente tem notícia de alguns que perderam até a vida, né? E igrejas que se desmantelaram porque tinham uma crença naquela fala do líder de que bastava ter a fé que nada iria acontecer, que o mal não chegaria. E isso não é verdadeiro, porque a Bíblia nos orienta que mesmo estando ali sob a tutela de um Deus muito poderoso, de um Deus que promete nos guardar nos momentos de dificuldade, há um zelo, há um cuidado, há uma parte a ser feita. E eu quero te mostrar isso na Bíblia, né? Num relato muito interessante que está lá em Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 8. Deuteronômio 22, 8, nos alerta sobre a necessidade de termos prudência. Diz assim, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha que palavra interessante de Moisés ao povo lá de orientação. Olha, Deus está conosco. Olha, Deus nos protege durante o dia, né, das altas temperaturas com aquela nuvem fantástica. Ele nos aquece à noite com aquela coluna de fogo. Ele providencia o maná diário. Ele providencia, né, a codorniz para a gente fazer um alimento diferente a cada dia. Ele garante a vitória sobre povos muito mais fortes, né, e mais numerosos. Mas ele está dizendo que a gente precisa ser prudente. Ele está dizendo, olha, se você construir uma casa, não vai imaginando que você é servo de Deus, não precisa ter precaução nenhuma, não precisa botar porta, porque, né, o usurpador, o ladrão não vai entrar. Aqui ele está dando um bom exemplo disso, está dizendo, você constrói uma casa, mas faz um parapeito lá no terraço. Por quê? Porque se alguém desavisado lá acabar tropeçando e caindo, você não vai ser culpado da morte dele. Né? Por quê? Porque você foi prudente. E é isso que eu tenho tentado trazer para você esse tempo todo e tenho ficado muito feliz porque tenho observado isso, essa prudência, dizer assim, olha, nessa pandemia a gente tem uma parte a fazer. A gente tem fé, mas a gente segue ali, né, os cuidados que são exigidos, a gente busca informação, orientação coerente, a gente não vai ficar agarrado aqui, certamente, a essa questão, né, dos extremismos. A gente nem é negacionista, diz assim, não, isso é bobagem, isso não está acontecendo, não, né? Isso aí é coisa dos adversários. Não é não, é sério e acontece. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai partir para o outro extremo, ficar apavorado, ficar totalmente amedrontado, porque a gente tem um Deus todo-poderoso, um Deus que pode curar, um Deus que pode abençoar, e tem provado isso para nós. Né? A nossa igreja, como já disse aqui várias vezes, não me canso de repetir, está passando praticamente ilesa. Nós tivemos uma dificuldade que a gente pode marcar, né, como uma grande, né, dificuldade, uma grande perda, que foi a nossa querida irmã Esther, mas que a gente vê que era um quadro diferente, ela tinha várias doenças e ainda foi sacada da presença da igreja, foi afastada, né, do nosso convívio por parentes ali, e acabou acontecendo aquilo que, né, a gente não gostaria que tivesse acontecido. Mas para o restante, a coisa caminha, né, relativamente bem. Por quê? Porque a gente tem sido prudente, ninguém aqui tem, né, a inobservância da medicina, todo mundo tem olhado para a realidade, a gente tem acompanhado os números, a gente tem feito ali toda a nossa prevenção, a nossa precaução, mas a gente tem mantido a fé. E essa fé tem nos dado condições de continuar e fazer a diferença. Meus irmãos, eu tenho um testemunho muito interessante que ao longo dessa semana, muitos fizeram contato comigo, de outras igrejas, com outros membros da igreja, acerca desse nosso retorno.
E o que eu ouvi de alguns pastores e até de membros de igreja, com quem tive contato, dizendo assim, não, pastor, porque está tudo muito difícil, não, pastor, tem que voltar logo, a turma já está meio dispersa, não, pastor, tem que voltar logo, a gente está com dificuldade financeira, e a Segunda Batista da Posse não enfrenta nada disso. A julgar pelo que a gente está fazendo hoje, pelo procedimento, pela companheirismo, pela proximidade, pela excelente carga de trabalho produzida, se essa pandemia durasse um ano, para nós não fazia muita diferença não, nós estaríamos enganjados, trabalhando, animados, como estamos até esse presente momento. Por isso eu quero abençoar você nessa noite. Quero dizer a você que é uma grande alegria poder estar com você nesse momento, poder participar desse momento da história da igreja com esse grupo fantástico que hoje representa a membresia da Segunda Igreja Batista da Posse. Então, vamos continuar lutando, vamos continuar animados, vamos exercer a fé, mas não vamos esquecer da prudência e das nossas obrigações para com o outro e para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, tenha uma semana abençoada, que Deus possa multiplicar a sua saúde, a sua disposição, o seu ânimo, e que Ele esteja com você e toda a sua família ao longo dessa semana que hoje se inicia. É a minha oração, é o que eu desejo para você, em nome de Jesus.